essa noite seja pregado e plantado aos nossos corações, Pai, e que venha germinar e dar o crescimento sadio e necessário, para que assim nós possamos crescer enraizado na Tua palavra. É o pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, Pai do Senhor, amém. Que dia abençoado, que dia de bênção. O presbítero Vanderlei já cumprimentou os visitantes. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, principalmente minha sobrinha e meu sobrinho ali, né? Raíssa e Leone e o Luquinha, sejam bem-vindos, tá bom? Direto lá da Serra para aqui hoje participar conosco aqui do culto. E os demais visitantes, fiquem à vontade no nosso meio, estou vendo muitos rostos novos aí. Deus abençoe a vida dos irmãos. Meus irmãos, hoje eu quero pregar um texto muito conhecido dos irmãos, né? Como dizia irmão Paiva, quando eu ainda jovem ainda na igreja, ele falava, eu quero pregar um texto muito conhecido dos irmãos, e geralmente era muito conhecido mesmo. Está no Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho como escreveu João, e a gente já sabe quem é, né? Quem é o personagem do João 3? Hã? Não é tão conhecido assim não, né? Evangelho de João 3. Hoje nós passamos uma manhã maravilhosa, até de tarde. Quem não foi, perdeu. Mesmo com chuva, a gente fez um churrasco abençoado lá na chácara. Foi um domingo em família, foi uma bênção, né? Foi exposto para toda a igreja, né? Que quisesse ir. Foram poucos, mas os que foram, foi um dia feliz, foi um dia de bênção. E é bom a gente estar em família, com a igreja, com os irmãos da igreja, com as crianças da igreja. Eles ficaram muito à vontade lá, tomando banho de piscina, mesmo com chuva, mas foi muito bom. Convido os irmãos que quiserem, né? Tem segunda e terça ainda, está lá à disposição, lá, está limpinha a chácara, a porteira está aberta lá para os irmãos. João 3, vocês encontraram? Evangelho de João 3 diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado o quê, irmãos? Nicodemos. Interessante que o nome Nicodemos significa consolação. Príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo, porque o vento assopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A gente já recebeu a oração. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, um encontro com Jesus no apagar das luzes. Posta para mim aí, esquece, é porque a gente está com problema na live lá, os irmãos que escolheram o carnaval não vai ver a live, irmãos. Hoje está sem live. Projeta para mim, esquece a live, pode desligar aí para os irmãos fazer outra coisa lá, para não ficar tomando tempo dos irmãos que está sem som. Um encontro com Jesus no apagar, um encontro com Jesus no apagar das luzes. É interessante que eu nunca tinha ouvido um tema assim parecido, mas eu estava preparando a mensagem e por causa do momento que Nicodemos escolheu para ir ter com Jesus, e é fato, eu entendo perfeitamente por que ele foi de noite. Porque você pega lá no capítulo 9 de João, diz que os fariseus ameaçaram, olha, todos aqueles que se encontraram com Jesus serão expulsos da sinagoga. E ele era príncipe da sinagoga. Então ele escolheu um momento para ir ter com Jesus à noite, na calada da noite, no apagar das luzes. E a gente sabe que não tinha energia elétrica, né? E quem já morou na roça aqui, que é mais antigo aqui, que usou lampião? Levanta a mão aqui para mim. E agora é só os mais velhos que vai levantar as mãos. Você, Rosildo? Aí, o Ronaldo postou para você aí, ó. Já tinha luz elétrica? E olha que a luz elétrica já existe desde 1890, hein? Olha, irmãos, eu lembro que quando eu era criança, o sogro do meu irmão morava numa fazenda, num lugar chamado Melquides. E a gente, quando ia para lá, o dia era uma maravilha, né? A gente brincava, ia na cachoeira, mas quando começava a dar 5h30, 6 horas, aí eles acendiam o lampião e jantava, todo mundo jantava. Quando 7 horas da noite, todo mundo ia dormir. E eu falava assim, mas por que a gente dorme cedo aqui? Ele falou, não, porque a gente não pode gastar querosene. Então 7 horas, soprava lá a lamparina, né, aquele negócio com um cadastro ali, e era aquela lâmpada ali que iluminava a casa toda. Era o apagar das luzes, e aí a gente ia dormir 7 horas da noite, no máximo. Já estava jantado, mas também no outro dia acordava 4 horas da manhã também, né? Então eu lembro dessa fase, né, quando eu ia para essa fazenda, do sogro do meu irmão, Melquides. Interessante que ele também vai no apagar das luzes, onde Israel também não era diferente. As tochas que ficavam acesas nas ruas também eram apagadas. As lâmpadas das casas também eram apagadas, porque o óleo era caro, né? Era uma mercadoria cara. Você lembra das 10 virgens que estavam esperando o noivo atrasou e elas não tinham, acabou o óleo e elas não tinham reserva? É porque era caro, era um óleo caro, né? Para poder aí iluminar. E ele espera no apagar das luzes, onde todo mundo já estava, aquele silêncio da noite, as pessoas já tinham jantado para dormir, e ele vai caladinho encontrar com Jesus. E esse homem, talvez a gente julga muito os fariseus, mas vamos ser transportado e colocar-se no lugar do fariseu. Imagine só, um fariseu, né, o farisaísmo, desde a época da guerra dos Macabeus, né, quando estava em transição do império de Alexandre o Grande, né, que agora eram os 4 generais. Então, estava vindo aquele domínio e agora os romanos. Então, o que os fariseus, essa seita dos fariseus foram criadas? Exatamente para preservar a Torá, a palavra de Deus. Então, graças aos fariseus, foram preservadas, a Bíblia que nós lemos hoje foi preservada pelos fariseus, que fizeram a Septuaginta, que traduziram para o idioma do tempo presente, sabe? Então, é fato que esses homens, eles tinham um papel diferenciado. E a gente fala assim, porque outro dia uma pessoa me perguntou, não, mas todo fariseu era hipócrita, sepulcro calhado, porque Jesus disse isso. Não, nem todos. Você lembra de Simão, que convidou Jesus para jantar, mesmo não recebendo bem, mas ele convidou Jesus para jantar, mesmo com aquela fala
do sumo sacerdote dizendo, olha, quem andar com Jesus vai ser expulso da sinagoga. Mas ele chamou Jesus para jantar. Está lá em Lucas capítulo 7. Né? A gente vai ver José de Arimateia. E a gente vai ver alguns trechos que os fariseus chegaram para Jesus. Jesus, vai embora daqui porque Herodes quer te matar. Né? Numa reunião ele falou que vai te matar, então vai embora. Então a gente vai ver alguns fariseus na história. Né? O próprio Paulo era fariseu. Gamaliel, que era um doutor da lei igual o Nicodemos, era um fariseu. Então esses homens, eles eram selecionados. Mas ele não era só fariseu. A gente leu que ele era o príncipe da sinagoga. E como que ele chegava a príncipe da sinagoga? Bom, todo judeu, a partir de 6 anos, eles iam estudar com os fariseus. Os fariseus ensinavam os filhos, né, do sexo masculino. As meninas não aprendiam a ler, infelizmente. As mulheres não aprendiam a ler, só os meninos. Eles aprendiam a ler. E aí o que acontece? Quando eles chegavam na idade de 14 anos, um rabino fazia uma peneirada. Vocês vão escolher aqui, dessa turma aqui, quem que são os melhores. Escolhia, vamos imaginar uns 10, eu estou dando um exemplo. Escolhia uns 10 daquela peneirada, daquele monte de menino de até 14 anos. Separava 10, e agora, um rabino, um mestre que ele tinha suas próprias teorias, ia no meio daqueles 10 e escolhia um daqueles 10 para ser o sucessor dele. E aí ele fazia perguntas orais, fazia enigmas para ver se eles tinham inteligência para responder, né? E aí aquele que se destacasse, pegava aquele menino e a partir de agora, aquele rabino criava aquele menino como se fosse filho. Então, além de mestre, ele era como se fosse um pai daquele menino. Como se aquele menino estivesse estudando por tempo integral por conta do rabino. E por que o rabino fazia uma seleção específica? Por quê? Porque cada rabino, como ele tinha sua própria teoria, ele queria que o seu sucessor também seguisse a sua teoria, para que o nome dele não fosse apagado. Tanto que Paulo, quando ele vai fazer menção com quem que ele estudou, o que ele fala? Eu, fariseu de fariseu, estudei aos pés de Gamaliel. Por quê? Porque ele levava o nome de Gamaliel, das suas teorias de Gamaliel, que ele era um homem sábio. Foi ele que falou assim, né? Se essa obra é de Deus, vai permanecer. Se não for, ela vai morrer. E acabou que a obra permaneceu. Então, foi Gamaliel que deu esse conselho lá no Sinédrio, no livro de Atos. Então, o fariseu, ele ficava muito preocupado com quem seria o sucessor. Igual, imagine, trazendo para nós, um pastor. O pastor está na igreja, ele foi enviado para essa igreja. E aí, no meio desse monte de varões, de homens, porque nossa igreja não tem pastora, mas tem pastor. E aí, nesse monte de homens, talvez eu vou ter um chamado para ir para outra cidade, para outro país, a gente não sabe. Mas imagine só que eu preciso deixar um sucessor. Então, no meio, nem todos serão pastores, mas um será o sucessor, aquele escolhido no meio do rebanho, aquele que você vai ficar mais em cima dele, que vai ser seu discípulo. E quando eu for embora, muitas vezes você vai ouvir palavras daquele que estiver falando, fala assim, parece o pastor Ed falando, as brincadeiras, o jeito de falar. Então era mais ou menos isso. Um fariseu se preocupava verdadeiramente com o seu sucessor. E agora a gente vai no embate aqui, que esse fariseu vai no apagar das luzes, mas ele chega para Jesus e disse, Rabone, mestre, eu bem sei que tu és um mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for da parte de Deus. E aí, qual que foi a primeira coisa que Jesus falou para ele? Hein, Jezael? Ele fala assim, olha, eu sei que isso é mestre, bajula Jesus, enche a bola dele. E aí o que ele fala para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Preste atenção que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Por que Jesus disse para ele, é necessário que você nasça de novo? É claro que a gente vai decorrer com muitas coisas a respeito disso. Mas por que você acha que Jesus falou, é necessário nascer de novo?
É como se ele tivesse que voltar a fita lá atrás, aquele processo de peneiragem, aquele processo de separação, aquele processo onde ele estava diante do rabino, talvez diante de pessoas, e aí o rabino escolhesse ele para ser o sucessor. E aí o que Jesus disse? Você quer que eu seja o seu pai? Você quer que eu seja o seu mestre? Nasça de novo! Oh, meu irmão, vamos trazer para os nossos dias. Irmãos, você quer que Jesus seja seu mestre, seu guia, sua direção? É necessário nascer de novo, para você ser filho desse mestre, porque todos nós somos criaturas, mas a Bíblia diz que somente os que creem em Jesus são filhos de Deus. Você quer que eu seja seu pai? Foi o que Deus falou com ele. Você quer que eu seja seu pai, seu mestre? Você quer andar comigo? É necessário você nascer de novo. E é a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, para a gente ser bem sucinto. Vamos ler ali todos juntos? É necessário. Eu acredito que se uma pessoa não nasce de novo, ele não é crente de verdade. Vou dar um exemplo aqui que talvez alguns vão ficar com a pulga atrás da orelha, porque imagine só que tem um relacionamento de jovens na igreja, acontece muito isso, de jovens, e eles estão vivendo uma fornicação. Aí eles vêm para a igreja, aceita Jesus. Aí eles aceitam Jesus, o que eles fazem? Eles assim, combinam um com o outro, olha, agora nós aceitamos Jesus, nós vamos casar para resolver o nosso problema, mas não para a fornicação. Ele não nasceu de novo. Porque o nascer de novo é você olhar no retrovisor para trás e falar, meu Deus, que nojo que era a minha vida. Meu Deus, isso não... Onde que eu estava com a cabeça quando eu fui neste lugar, quando eu me relacionei com essa pessoa, quando eu fiz isso? Isso é nascer de novo. Nascer de novo é caminhar para frente, mas olhar para trás com nojo. Porque se você dá continuidade à sua vida pecaminosa e fica bem aqui no mundo, né, conhecido como o mundo dos cristãos, resolve suas pendências, mas não muda, e ainda lembra com alegria, quando eu era jovem eu fazia isso. Você não nasceu de novo. E aí, eu como pastor, pessoa comum, simples, quando eu olho, as pessoas eles caminham para frente sem retroagir. Eu falei, isso aí não vai dar em nada. Não tem força para caminhar. Porque ele diz, olha, além de necessário nascer de novo, o que é isso? Ele pergunta, mas como eu, sendo velho, posso entrar no ventre da minha mãe? Não entendi nada. Ele diz, não, meu filho, é porque você, esse Nicodemos velho aí, tem que morrer. Tem que morrer para nascer uma nova criatura. Sabe, porque quando a gente mata o velho homem, a primeira coisa que a gente aprende, sabe qual é, presbítero Jezael, presbítero Delei? Sabe a primeira coisa que a gente aprende quando a gente mata o velho homem? Eu estou na presença de Deus como um bebê. Senhor, tudo que eu sabia, aquilo que Paulo disse, tudo que eu sei eu dou como esterco. Eu não sei mais nada agora, eu sou uma nova criatura. Eu tenho que aprender tudo de novo. Senhor, como é que faz? Como que é ser crente? Como que é uma vida de cristão? Sabe? Como que é andar na presença de Deus agora? Não pode ser a mesma coisa. Porque a primeira coisa que quando eu percebo nos cristãos, quando uma pessoa nasce de novo, é a mudança de dentro para fora. Não é a roupinha, a saia que cresce, né? Eu lembro de ser responsável de um trabalho, uma menina, jovenzinha do mundo, né? Bem do mundo mesmo. E ela chegava, sentava sempre no banco da frente. Aí teve um dia que uma irmã, tendo discernimento, emprestou a Bíblia para ela. Ela colocou a Bíblia na frente da saia, porque a saia dela era desse tamanhozinho. Aí colocou a Bíblia assim na frente da saia. Faz, tampa a saia agora, a Bíblia, coitada. Mas à medida que ela foi caminhando, aí cada culto que ela chegava, a saia aumentava uns 4 dedos. Até ela batizar e depois a saia dela estava lá no pé. Sabe? E aí eu percebi, sabe uma coisa? A pessoa ela vai mudando as suas vestes. Mas eu percebi muito mais do que a mudança das vestes. Eu percebi que ela foi mudando de dentro para fora.
chegava aquela cara assim, opressiva, e aquela fisionomia doce vai tomando forma. Sabe, meus irmãos? Jesus falou com ele assim: olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E aí, como é que eu vou nascer de novo? Aí eu fiz algumas ponderações aqui, eu considero, para a gente poder decorrer aqui. Como é que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entender isso? Eu vou ficar como Nicodemos, falar assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. Ai, mas você é mestre e você não entendeu nada. Você é crente há quantos anos? Ah, eu não entendi. Porque tem vezes que a gente conversa com gente crente de muitos anos e parece que a gente tem que ficar falando as mesmas coisas, né? Eu estava no grupo dos pastores, de pastores no Brasil, no exterior. Um pastor postou lá que carnaval é bom, porque veio lá da África e nós somos da origem. Aí eu falei assim: o carnaval é bom? E eu pensei, qual igreja que ele é? Aí foi dar uma visitada, a igreja dele tem umas meia dúzia de gente. O carnaval é bom, irmãos. Para onde que carnaval é bom? Enquanto você está aqui ceando, eu faço uma pergunta para você, e você não precisa me responder. Quantas pessoas que você acha que está morrendo embriagado agora, levando facada, levando tiro, né? Quantas pessoas você acha que está agora sendo atropelada? Quantas crianças estão sendo geradas fora do casamento, em fornicação? Quantas você acha? Quantas pessoas estão pegando AIDS agora? Quantas pessoas você acha que entrou no mar agora embriagado e está morrendo embriagado lá? Quantas? Vê o jornal amanhã, né? Vê o jornal amanhã que você vai ver. Ô meu querido, é necessário nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente faz boas escolhas, a gente não faz más escolhas. Eu não deixo de servir a Deus, de fazer algo para Deus, para fazer algo para o diabo, não. Porque a chefe da bruxaria no Brasil falou assim que o carnaval é a invocação de demônios, de Oxalá, de não sei o quê, de todo tipo de pangaré do demônio aí. Ela falou assim: olha, não tem como desassociar carnaval com o candomblé, porque é o momento que eles mais trabalham, e eles trabalham felizes. E aí pega, no candomblé chama a pessoa que recebe o encosto de quê? Cavalo. Pega um cavalo desse aí, e muitos dos cavalos que ele pega aí é crente, porque faz péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Escolhe o errado. Sabe, meu querido? Escolhe o que não é certo. Aí eu faço uma pergunta, também não precisa responder. E se Jesus volta agora e você está no meio do carnaval, para onde você vai? Não precisa responder, não. Porque se não nascer, e olha que interessante, ele diz: olha, se você não nascer da água e do Espírito. A água fala da palavra, de conhecimento da palavra. Mas o Espírito fala da presença do Espírito Santo. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Deus se não for pelo Espírito. Caso contrário, seria anátema. Eu não entendi, pastor. Então ninguém consegue. Olha o que Paulo diz. Aqui em 1 Coríntios 2, versículo 11 e 16. Que os homens conhecem as coisas dos homens, mas as coisas de Deus só se conhecem pelo Espírito de Deus. No versículo 14, do 1 Coríntios 2, 14, diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura ao seu entendimento, e não pode entendê-las pela carne, porque as coisas do Espírito só discerne pelo Espírito. Mas ninguém lhe discerne, e ninguém lhe conhece, porque ele tem o Espírito de Deus. E todas as coisas lhe são conhecidas porque ele tem o Espírito de Deus. Então, entende o seguinte: você não consegue ter uma visão de Jesus Cristo, de saber o que ele quer, o que ele não quer, pela carne. Que pela carne eu vou sempre dizer: ah, tá bom, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Pela carne a gente sempre vai escolher o errado, mas pelo Espírito, eu só consigo entender as coisas espirituais. Eu só consigo entender do projeto de vida que o Senhor tem para mim pelo Espírito. Sabe, irmão?
se eu não conseguir entender que as minhas batalhas que eu enfrento todos os dias são coisas espirituais, eu sempre digo na rádio, eu não sei se eu digo aqui na igreja, porque a gente fala em tanto lugar, mas eu sempre digo lá na rádio, que o mundo espiritual é maior do que o mundo físico. Irmão, se Deus te desse o discernimento espiritual agora, e você abrisse os seus olhos, você ia ver mais anjos e demônios do que gente. O mundo espiritual é um frenesi de anjos e demônios, livramentos, ataques, é o tempo inteiro. É perturbações noturnas. Começa o período de carnaval, só uma pessoa que não tem discernimento espiritual, irmão. Só uma pessoa que... Pai, eu acordei hoje 2h30 da manhã para orar, não dormi até agora, 2h30 da manhã, uma batalha espiritual. Só quem não tem discernimento espiritual não entende o mundo espiritual. Só uma pessoa que não tem discernimento espiritual, que entra, como o caso do nosso irmão Eduardo, vai para a cirurgia e não tem um discernimento espiritual, fala assim, poxa vida, isso aqui é uma batalha espiritual pela vida, então nós temos que orar espiritualmente para Deus fazer alguma coisa. Porque você pode ter certeza, irmãos, Deus falou isso comigo. Assim como tem anjos lá guardando o nosso irmão, tem demônio lá em volta. Vamos matar ele, vamos levar ele para o inferno, vamos fazer isso, fazer aquilo. Sabe, é uma batalha espiritual. Então nós temos que lutar espiritualmente. Espiritualmente, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra familiar. A nossa guerra para ser crente. Para nascer de novo todo dia, porque Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal todo dia está na minha porta, miserável homem que sou, está lá Romanos 7:24, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Jesus Cristo, que morreu na cruz, para me pôr em liberdade. Ô irmãos, o único que pode matar a carne se chama Jesus Cristo. Assassinar esse velho homem. Outro dia eu vi um pastor fazendo uma piadinha que eu achei interessante. Ele falou assim, não adianta você falar que batizou e tem uma nova vida não, porque o seu velho homem sabe nadar. Eu achei interessante, é verdade, porque aquilo vem à tona, quando a gente batiza, irmão, há um rebuliço no inferno, para não perder a alma sua. Judas 19 diz, um homem carnal, ele traz divisão aonde ele está, na igreja, porque ele não tem o Espírito sobre si, e a sua vida é endemoniada. Eu não entendi, ô Judas, o que você quis dizer? Que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus na igreja, o homem carnal, é porque ele fala, nossa, o cara, ou ele está na carne ou ele está no demônio, o demônio está usando ele. Mas um homem carnal, ele já está sucinto para receber espíritos malignos, irmão. Porque o que nos protege, o que nos guarda, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que não permite que a gente seja atacado. Porque, o que Pedro diz? Que o nosso inimigo ruge como um leão, procurando, vocês sabem? Ao nosso, o que é derredor? Imagina que nós estamos aqui, derredor é isso aqui, irmão, ó. Uma brechinha que você dá, perdeu sua bênção, perdeu sua vida, seu casamento, sua saúde, sua paz, sua alegria, entra em depressão, se tranca no quarto, porque nós temos um inimigo. Não tem como você dizer que nasceu de novo se não for pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não entrar na sua vida, se não selar a sua vida, se não modificar a sua vida, se fazer você ter nojo do seu passado. Ah, pastor, era tão bom. Oi, irmãos, quando eu converti, eu tinha um relacionamento de 5 anos. Eu falei assim, não dá. Vamos casar. Eu falei, não, casar não. Não dá para nós, vamos seguir. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Sabe, não tem como você dar continuidade àquilo que começou errado. E tudo que começa errado, termina errado, não tem jeito. Porque as coisas quando são espirituais, ela vai ser bênção. Mas quando as coisas são carnais, irmãos, não tem como o final do processo ser de bênção. Senão a gente ia ficar em confusão com Deus. Ai Deus, o Senhor abençoa ou não abençoa? Como é que é o negócio aí? Sabe, meu querido, está na hora da gente tomar uma postura. Interessante que, olha para você ver que, como é profundo isso que eu estou dizendo.
Jesus não disse isso para a mulher samaritana. Ele falou com ela: é necessário você nascer de novo? Não, o que ele falou com a mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, vai sair dentro de você uma fonte, vai fluir dentro de você. Você vai ter sua vida transformada. Ele falou isso para Zaqueu. Hoje entrou salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Converteu de verdade. Deus falou isso para o leproso, diz: vá, sua fé te salvou, meu irmão. Falou isso para a mulher cananeia, Ciro-fenícia. Não, grande é sua fé, mulher. Falou isso para o centurião, que eu preguei semana passada, retrasado, não sei. Falou isso. Mas por que ele falou para esse homem? Sabe por quê? Uma fé intelectual. Não é uma fé espiritual. Tem muita gente assim, irmãos, que ele está surfando a onda do cristianismo. Surfando. É ser crente para cá? Então vamos embora para cá. É crente ser para cá? Vamos para cá. Está surfando a onda. Porque é bom ser crente. Quem que não quer ser crente, irmão? Você vem para a igreja, você casa, você arruma sua vida. A mulher passa a ter direito das suas heranças, das suas dívidas também, é claro, né? Depois você casa com a mulher, ela passa a ter direito também de cuidar de você, trocar sua fraldinha quando você ficar velhinho, né? Então passa um monte de direitos que a gente, né? Mas o camarada para de beber. O camarada falou comigo: pastor, eu parei de beber, eu gastava R$2.000 todo final de semana. Ô irmão, ser crente é uma maravilha. Fala a verdade. Se você gasta R$2.000 por semana, você vai gastar quanto? 8.000 por mês. 8.000 que vai sobrar do seu salário. Então ser crente é bom, então está surfando a onda. Mas e aí? Realmente você é convertido? Porque uma pessoa que nasceu de novo é igual uma experiência que eu ouvi. Para a gente terminar esse tópico. Um homem chamado João, ele fazia o papel de zelador da igreja. E aí o pastor, assembleano, foi mandado para aquela igreja. Saiu de uma localidade, foi para outra e assumiu aquele ministério ali. Quando chegou, o João já estava lá. E aí falaram para ele: quem é que limpa aqui a igreja? É o João, todo dia. O senhor pode vir cá às 6 horas da manhã, quando dá 8 horas ele já limpou a igreja. Igual a nossa irmã Adriana aqui, ó. Quando chega aqui 6 horas, 8 horas a igreja está limpinha. O irmão João limpava, só que tinha um porém: ele não cobrava da igreja. Aí o pastor ficou incomodado, ele veio de outra igreja que alguém havia levado a igreja na justiça. E ele chamou o irmão João: João, olha, o senhor está dispensado do serviço do senhor, o senhor não tem salário. Ele disse: de jeito nenhum, pastor. Não, eu faço isso com todo amor e gratidão. Mas mesmo assim ele ficou com o pé atrás. Aí ele ficou mais preocupado quando chegou um certo dia. E o João falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu vou pedir para o senhor me liberar amanhã da faxina, porque eu tenho uma consulta. Eu tentei trocar a consulta para de tarde, mas não teve jeito. Só tinha na parte da manhã, a mulher encaixou. Aí o pastor virou para ele e disse: João, o senhor não precisa pedir satisfação não, o senhor não é assalariado aqui. Você não precisa pedir satisfação para mim não. Ele disse: preciso sim, pastor, tenho compromisso com Deus, eu fiz meu compromisso com Deus. E aí um certo dia o pastor estava em casa, e o Espírito Santo falou com ele assim: vai lá agora, você vai chegar junto com ele. E aí, é tão interessante essa história. O pastor falou que veio subindo na pontinha do pé, entrando na igreja, e o João estava limpando o banco da igreja de joelho. E ele ficou olhando de longe. O João ia de banco em banco, de joelho, limpando os bancos e falando: Senhor, abençoa quem sentar aqui. Abençoa, Senhor, quem sentar nesses bancos. Abençoa o pastor que vai pregar de noite. Mas aí algo comoveu o coração dele. Porque ele falou que o João, no meio da fala, o João começou a dizer assim: Senhor, muito obrigado por o Senhor permitir que eu limpe a sua casa. Porque muitas das vezes eu fui pego na sarjeta, embriagado, no meio da rua. E hoje eu tenho o privilégio de poder limpar a sua casa. A Bíblia diz que o pastor disse, no testemunho dele, disse: olha, irmãos, eu fiquei com tanta vergonha de ter pensado aquilo do João. E eu pensei comigo: eu preciso me converter de novo. Sabe, uma pessoa que é nascida de novo, ele tem um coração grato. Ele olha para trás com vergonha.
e olha para frente com privilégio, porque é necessário nascer de novo. É o Senhor dizer: eu te recebo como filho, eu vou ser seu mestre, eu vou ser seu guia, agora eu vou te levar, eu vou te conduzir. É uma coisa tão interessante, porque o Espírito Santo nos guia. Mas a Bíblia diz lá no Mateus 4, que o demônio faz o quê com Jesus? Transporta. A palavra original é arremeter de um lado para o outro. É isso que o diabo faz com as vidas das pessoas, irmão. Quando você assusta, você está fazendo coisas que você fala: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo uma loucura dessa? Por que eu estou aqui num bar brigando? Por que eu estou aqui me agredindo um ao outro? Por que eu estou nessa briga dentro do... Porque o diabo, ele transporta, arremata, arrebata uma pessoa de um lado para o outro. Mas o Espírito Santo nos guia, nos conduz. Aí Jesus falou com Nicodemos: ô Nicodemos, você quer nascer de novo? É necessário, filho. Eu não entendo. Você não entende não, mas você vai entender. Deixa o Espírito Santo, ele vai te ensinar o que você não sabe. Ele vai te ensinar você a ser crente de verdade. Até hoje você está vivendo nesse engano. Porque a Bíblia diz, seus próprios intelectos, porque o doutor da lei, ele mesmo tinha o seu intelecto ali, ele mesmo tinha a sua teologia formada. Mas agora ele tem que vender uma nova teologia, um novo entendimento. Deus está quebrando, irmãos, paradigmas aqui, para você ter um novo entendimento. É difícil? É. Irmão, por que quebrar o que a gente acha que é certo? Eu acho que isso não tem problema nenhum, mas pergunta a Deus se tem problema. Consulta para Ele. Irmãos, eu não entro no meu carro, eu tenho que ir lá em Valadares constantemente, por causa da minha mãe, que está com 85 anos, o pai da Silvana 90, a mãe com 80 também. Constantemente eu tenho que ir em Valadares, mas eu não pego o meu carro e saio para viajar, se Deus não permitir. Eu ia amanhã, consultei o senhor falou: fica quietinho aí, meu filho, não vai quietinho. Porque a gente é guiado, a gente não é transportado. Ô irmão, nasça de novo, que você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui: religião que não revela quem é Jesus. Você já viu aquela igreja que as pessoas não mudam? Que o pastor está nem engarrado para onde você está indo. Você está indo para o inferno, você está indo para o céu. Ele está nem engarrado. Religião que não muda. E o que a gente mais vê hoje? Eu não sei se foi o presbítero Zé Carlos que colocou lá no grupo, né? Uma festa na porta da igreja, regada com bebida, né? E o pessoal tudo dançando uma rave. A igreja de hoje, irmão. Esse pastor que é dono dessa igreja, que não é pastor da igreja, é o dono da igreja. Ele cantou aqui em Batiba e ele esteve aqui em casa tomando banho no banheiro, lá, tadinho, né? Ele falou comigo: tem 12 mil membros e todos os 12 mil são jovens. E ele falou assim: porque a minha visão de reino é o seguinte: as pessoas fazem o que elas quiserem e o Espírito Santo fala o coração delas. Eu falei: mas o senhor não ensina? Não ensino não. Eu deixo o Espírito Santo, eu não faço papel do Espírito Santo não, deixo o Espírito Santo falar. Eu falei: isso é muito bom. Eu falei assim: mas se a gente não pregar, como crerão se não há quem pregue, pastor? Se eu não ensinar, o papel do pastor é ensinar. Se eu não falar a verdade, se eu não esmiuçar, como é que você vai saber o que é verdade e o que é mentira? Tem pessoas que vêm de outra denominação, quando chega aqui, falei: pastor, e um mês que eu estou aqui na igreja, não sei quem falou isso comigo, um mês que eu estou na igreja aqui, eu aprendi coisas que eu nunca ouvi falar da minha vida. Por quê, pastor? Por quê, irmãos? Irmãos, procura uma mensagem na internet hoje. Ou a mensagem é fantasiosa, metafórica. São poucos os pastores que fazem uma exposição exegética da mensagem. O que é isso, pastor? Eu não entendi. É o seguinte: você lê o contexto, estuda o contexto, pega lá na premissa do contexto e bota aquilo que Jesus quis falar. Revelação é uma coisa ou outra, uma expressão. Mas não tem que inventar a roda. Mas às vezes eu fico olhando os pastores, eles tiram de uma frase que Jesus disse e faz um trem assim, que eu fico: meu Deus, esse cara tinha que ser poeta, fantasioso. Sabe? Religião que não revela. Olha que interessante. Nós lemos aqui que os fariseus eram
extremamente zelosos. Eles não faziam outra coisa, os doutores não faziam outra coisa a não ser estudar a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é chamado de Pentateuco, é os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Eles não faziam outra coisa a não ser ler os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, profeta Ezequiel, e nem deixavam de ler os profetas menores. E aí, entende o seguinte, eles lê lá, sabe quantas profecias tinha a respeito de Jesus? Sabe, irmão Rafael? Quantas? 400 profecias, falando que, olha, Jesus vai vir pobre, vai nascer de uma virgem, na cidade de Belém, será nazireu de Deus, né, que ele não vai cortar o cabelo. Aí, quer dizer, eu vou dar um exemplo na prática. O cara estava procurando aqui o endereço da igreja, e aí pelo telefone eu falei, rapaz, eu estou com a calça jeans e com a camisa branca. E aí o camarada veio e passou com o caminhão perto de mim, foi embora. Eu falei, rapaz, é o caminhão, passou correndo. Aí depois ele foi lá e voltou. Eu falei, pai, eu falei que eu estava de calça jeans. Ele falou, não, pastor, mas ó, um cara de camisa branca, calça jeans, aí tem um monte aí, ué. Eu devo ter visto uns 10 até chegar no senhor aqui, ué. Eu falei assim, já era mais um. Eu falei, é verdade, rapaz. Eu podia ter colocado uma calça cor de abacate, uma camisa laranjada, um tênis vermelho. Olha, eu estou igual um ET aqui, ó. Tênis vermelho, calça cor de abacate, camisa, né? Era mais fácil para identificar. Irmão, Jesus não estava, conforme a minha explicação, Jesus não estava de calça jeans, camisa branca, não. Hein? Jesus estava de calça abacate, camisa vermelha. Mas aí Jesus disse, eu vim para os meus e os meus não me reconheceram. Sabe? Minha mãe ficou 10 anos nos Estados Unidos. Quando ela chegou, ela saiu da van. E eu falei, cadê minha mãe? Ela passou. Tinha 10 anos que eu não vi ela. Quando ela saiu, eu tinha 12. Quando eu voltei, eu já tinha quase 22. Não estava nem conhecendo. Veinho, cabelo branco, tadinho, enrucadinho. Ela saiu aquela senhorinha, né, cabelos pretos. Minha mãe sempre foi uma senhora muito bonita. Aí quando ela voltou, com a veinha murchinha, passei por ela e não vi ela. Meu filho! E naquela época não tinha um WhatsApp, né? Era um telefone orelhão, enfiava a moeda, pim, caía. Pim, pim. Ligação para os Estados Unidos era uma coisa ridícula. Eu enchia a mão de ficha, assim, gastava meu salário todo para falar 2, 3 minutos, sabe? Veio para os seus, e aí eu faço uma pergunta, irmãos. A igreja que não aponta Jesus, que coloca ele em evidência, as pessoas vão identificar ele. Por isso, preste atenção que eu vou dizer que isso é muito sério. Outro dia um irmão perguntou, pastor, o que você acha do pastor que acerta o CPF, identidade? Eu falei assim, foge dele. Porque apresenta o pastor é conhecido, o pastor anda de helicóptero, o pastor tem carro de 2, 3 milhões de reais, mora em mansões. Mas cadê Jesus? Ele não apresenta Jesus. Irmão, quando terminar o culto aqui, você voltar para casa, você não tem que ficar em evidência o que eu preguei, ou o que se cantou. Você fala assim, rapaz, eu vi Jesus, porque foi apresentado Jesus, amém, irmãos? Essa é a diferença. E as religiões de hoje não apresentam Jesus, tanto que não apresenta. Ouve os louvores de hoje, eu gosto, mas assim, eu gosto, mas não gosto, né? Eu tenho você, eu só tenho você. Aí eu fico pensando, meu Deus, assim, se ele chama Jesus de você no louvor inteiro, como é que aquele que está ouvindo vai ligar que aquele louvor é direcionado a Jesus? Que na parte que ele cantou que estava em sofrimento foi Jesus, não foi você. Como é que... Então a gente vê que, tanto que eu estava fazendo um estudo no doutorado, e os professores falam assim, olha, os perigos das Bíblias reformadas de hoje, porque muitos dos tradutores da Bíblia estão sendo instrumentos de Satanás, muitos deles não são crentes e faz a tradução da Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais vendido no universo, né? no mundo, no planeta. Além de ser o mais lido, é o mais vendido. Então o camarada não precisa nem ser crente, mas o que eles fazem? Aonde está escrito Jesus Cristo Salvador, eles colocam você
Pega as Bíblias de hoje, você vai ver frases enormes. O Deus Todo-Poderoso, aí coloca Ele. Sabe? Vai tirando e vai deixando de apontar Jesus. E eu faço uma pergunta. Nicodemos era mestre e não sabia de coisas terrenas. Jesus falou: rapaz, você não conhece as coisas terrenas, como é que você vai conhecer as coisas espirituais? Meu Deus, eu ficaria com vergonha se eu estivesse diante de Jesus. Jesus falar: pai, você estudou, você fez doutorado, Wellington? Fiz 12 anos estudando teologia, você não sabe de nada. Eu ia ficar com vergonha. Jesus falou para um mestre, um homem que passou a vida inteira, que passou em várias peneiradas ali para chegar a rabino, para ser um mestre em Israel. E diz: você não sabe de nada, você não sabe das coisas terrenas, nem das coisas espirituais. Irmão, isso é sério. Tem gente que não sabe das coisas terrenas. Ele não sabe como que está o casamento dele, ele não sabe como está a vida dele, ele não sabe como está a vida financeira dele, ele não conhece as coisas terrenas. Ele não tem a habilidade de trabalhar com a sua vida financeira. Ele não sabe trabalhar com as pessoas, ele não entende das coisas terrenas. Ele não sabe como criar filho, cria os filhos igual o filho de chocadeira, né? Esses dias agora que eu descobri o que é isso, filho de chocadeira. As galinhas da minha irmã cria, ela pega aqueles ovos tudinho lá no ninho e leva lá e liga na chocadeira. Aí esse aqui que é o filho de chocadeira. Tipo assim, põe no mundo, mas quem cria é outro. Sabe, meu querido? Ô irmão, Jesus falou: você não conhece das coisas terrenas, meu irmão. Você não está sabendo viver nessa vida terrena. Como é que você vai conhecer as coisas espirituais? Como é que você vai saber de coisas profundas? Como é que você vai ouvir a voz de Deus dizer: não faça isso não, meu querido? Como é que você vai ter discernimento das coisas espirituais se você não está conhecendo as coisas terrenas? Quando você não ouve o conselho das pessoas. O que eu mais ouço hoje é as pessoas para mim falam assim: pastor, eu queria um conselho. Eu falei: então senta, filho. Qual conselho você quer? Pastor, eu quero casar. Eu falei: não, filha, com quem? Fulano de tal. Não casa. Aí no outro dia a pessoa parece casada. Irmãos, ela não está vivendo as coisas terrenas. Como ela que vai viver as coisas espirituais? Ah, pastor, eu quero, igual um irmão falou uma vez: pastor, eu quero ir embora para os Estados Unidos com a família. Você quer, meu irmão? Quero. Ah, pai, não vai não. Você é um profissional, sua esposa é profissional, você tem uma casa belíssima, você tem carro, você tem uma vida boa. Ah, mas eu quero, pastor, porque na verdade eu já comprei a passagem. Então você não está pedindo conselho, você está querendo ir por sua conta. Ah, eu já comprei a passagem para o mês que vem. Perdi, me resolver, fui embora. Sabe, meu querido? Jesus falou com ele: você não conhece das coisas terrenas, Nicodemos. Tem gente que não está sabendo das coisas terrenas, irmão. Está vivendo em grande sofrimento porque não conhece as coisas terrenas. Não sabe viver nesse mundo. Não sabe criar os filhos. Não sabe ter um relacionamento saudável com a esposa. Não sabe, aí você não está sabendo das coisas terrenas. Como é que você vai saber das coisas espirituais? Se você está cego, ali ó, a figura ali, está lendo a Bíblia com uma venda, tira o que é bom e o que é ruim para ela, né, para a pessoa. Aí isso para mim não encaixa não, pastor. Como é que você vai entender das coisas espirituais? Como que você vai dar um passo maior em direção a Deus? Como você vai abdicar de uma coisa se você é carnal? Como que você vai abrir mão de uma coisa que você julga importante para uma coisa muito maior, mais importante, que é Jesus? Como é que você vai abrir mão, às vezes, de um relacionamento abusivo se você está cego, você não está sabendo viver carnalmente? Como é que você vai viver espiritualmente? Terceira coisa, para a gente já caminhar para o final. A igreja está entendendo, irmãos? Amém? O objetivo aqui é apresentar Jesus, hein? Vamos ler todos juntos lá? Um encontro no apagar das luzes. Ah, irmãos. Nicodemos disse para Jesus o quê? Eu sendo o quê? Velho. Como eu sendo velho. E aí foi o que me inspirou porque o apagar das luzes é quase no finalzinho. É como se eu dissesse o seguinte: o time fez o gol no 44 do segundo tempo. Apagar das luzes.
Quando a vida do cara estava perdida, já não tinha mais solução, no apagar das luzes dele, ele estava quase me entregando. Uma pessoa me procurou e disse: pastor, olha, vai tirar a vida. Ele disse: não faz isso não, no apagar das luzes a gente chega com a palavra e a pessoa volta atrás. Eu lembro uma vez uma jovenzinha de 18 anos, uma senhora católica, veio cá: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Mas o senhor é pastor mesmo? Eu falei assim: bom, eles falam que eu sou, né? Assim, o senhor iria lá em casa para resolver um problema? Eu falei: qual o problema? A minha neta quer suicidar. Eu falei assim: quer suicidar? Aí eu entrei por aqui, pro bairro aqui afora. Aí chegou lá, um monte de santo assim na casa. E a menina sentada lá com a mão assim na cabeça. Eu disse: o que está acontecendo? E ela disse: ah, pastor, o senhor é pastor? Eu falei assim: sou. O senhor é pastor mesmo? Eu falei: meu Deus, mais uma? Eu falei assim: nossa Deus, ninguém está acreditando que eu sou pastor mais, meu Deus. Eu falei: sou pastor. Aí ela disse: ah, eu queria conversar com o senhor sozinho. Aí saiu todo mundo da família, eu fiquei, eu ia. Qual é o problema? Ah, pastor, eu me acho feia. Eu falei: não é possível, que você não quer morrer. Eu falei: já era para ter pulado a terceira ponte muito tempo, então. Você está querendo morrer porque você se acha feia? Eu falei assim: eu então não era nem para ter nascido. E era uma jovem muito bonita. E eu fui, falei assim: vai lá no seu quarto, pega um espelho lá. Aí ela foi lá, pegou o espelho, espelhão assim. Coloquei o espelho assim: quem que você está vendo ali? Aí eu estou vendo a menina feia. Eu falei: você tem certeza que você está vendo a menina feia? Eu falei: vou orar para tirar esse demônio, para você enxergar melhor ali. Olha que moça bonita, você tem um futuro lindo pela frente. Para com isso. Eu não sei, assim, eu não fiz um estudo psicológico para saber quem é que colocou isso na cabeça dela, né? Porque isso vem de alguma coisa, de uma acusação, sei lá, né? Talvez um casamento fora do casamento, né? Em forma de adultério, não sei. Sei que. E aí eu orei, tadinho, eu fiquei tão penalizado que eu chorei junto com a menina. Nem conhecia, mas eu falei assim: meu Deus, que eu pensei assim, quando eu vou tratar uma jovem, eu lembro da Isabela, eu falei assim, igualzinho minha filha. E aí eu me coloco no lugar dos pais, da angústia dos pais. E eu sei que eu orei para aquela jovem, abracei ela e tal. E aí, resultado. Toda semente que a gente lança, a gente acha que foi lançada no asfalto, né? Semana passada, mas acho que foi semana passada que eu fui lá na despedida do padre Fábio lá. Acabou aqui, cheguei lá e tal. Aí ele falou algumas coisas, mandou dar uma salva de palmas para mim, que eu fiquei todo envergonhado. Mas aí quando eu saio, quem que eu encontro? A mãe da moça. O senhor é o pastor? Eu falei: mas de novo? sou eu mesmo. Você não viu o padre falando ali agora? Que né? Uma pessoa de terno e gravata, com Bíblia na mão na igreja católica, só pode ser o pastor, né? Aí, você é o pastor? Eu falei assim: mas eu não lembrava da dona. Eu falei: o senhor lembra que o senhor foi lá em casa? Ele disse: quando? Eu sou a mãe da jovem que o senhor orou. Eu falei: tá bem? Tá? Vai casar agora semana que vem. Ô irmãos, meu Deus. Sabe, no apagar das luzes entrou salvação. No apagar das luzes entrou salvação para Nicodemos. Vai entrar salvação para a sua vida também, meu irmão. Vai entrar salvação na sua casa. Por mais que as trevas, por mais que ele já tenha apagado as luzes, você não tem enxergado o caminho, Jesus ele dá uma porretada aqui em Nicodemos: você veio de noite, porque as pessoas que procuram as trevas não enxergam a luz. Mas aqueles que buscam a luz encontram. Meu querido, talvez você dê um passo, saiu da sua casa em direção à luz, em direção a Jesus. Eu quero te dizer que nessa noite Ele também está te fazendo um convite. Quer nascer de novo, quer ter uma vida nova? Eu vou ser seu pai, eu vou ser seu mestre, eu vou ser seu guia, eu vou te direcionar, eu vou trazer paz, eu vou trazer alegria, eu vou trazer salvação para você e tua casa. Eu vou trazer fartura, eu vou trazer as bênçãos, eu vou trazer cura a essa depressão. No apagar das luzes, esse homem teve a vida transformada. Termina a história. Jesus fala que aquele que crê nele jamais perderá a salvação. Jesus falou que ele seria como a serpente que foi levantada no deserto, que ao terceiro dia ele seria levantado e todos seriam salvos.
Mas terminou a história. E eu falei, meu Deus, mas e agora? O homem foi salvo ou não foi? Ele nasceu de novo ou não? Aí a Bíblia diz lá, ele está no Sinédrio. O Sinédrio manda soldados buscar Jesus para condená-lo a matar. Aí o soldado chega lá e Jesus está pregando: bem-aventurados os que são nascidos de novo, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque eles verão a Deus. Aí os soldados que foram prender Jesus aceitaram Jesus como Salvador. Aí voltaram para o Sinédrio, chegaram para o Sinédrio e falaram assim: não tem como prender aquele homem, as palavras que ele diz falou no nosso coração, nós convertemos com a pregação dele. Aí o Sinédrio diz: vamos chamar soldados romanos então. Aí quem que aparece no meio do contexto histórico? Nicodemos, João 7, 50. Então levantou-se Nicodemos e disse: porventura a nossa religião e a nossa fé condenam um homem sem primeiro ouvi-lo? O que ele estava querendo dizer, Haroldo? Eu ouvi e sei que ele é filho de Deus. Jesus morre. O que Nicodemos faz? Hein, Jezael? Vai com quem? Com José de Arimateia. José de Arimateia deu o sepulcro que nunca tinha ido um defunto. E Nicodemos faz o quê? 34 quilos de aromas perfumados. Um tempo atrás eu vi um pastor falando que se trouxesse para hoje, dava mais de 50 mil reais. Os aromas perfumados que ele passou, balsamou, né? Passou bálsamo. Ai, pastor, mas será que ele foi crente? Ô, irmãos, eu faço uma pergunta. Todo crucificado, você acha que o familiar ia lá tirar ele da cruz? Hein? Sabe por que chamava Gólgota, lugar da caveira? Porque o crucificado, a família ficava tão envergonhada de ter o seu familiar crucificado, eles tiravam ele da cruz e jogavam numa vala rasa. É o que eles iam fazer com Jesus. E aí o camarada vai lá com José de Arimateia, vai no governador e diz: governador Pilatos, o senhor já crucificou lá o homem, deixa a gente tirar o corpo dele, deixa a gente levar o corpo dele, mas vocês vão ter coragem de ir lá no Gólgota, mandar o soldado despregar Jesus lá. Aí quando ele chega, o soldado, sabendo que eles queriam levar o corpo de Jesus, antes de entrasse no sábado, enfia a lança na direita, lado direito de Jesus, aí sai o quê? Água. Porque Jesus já estava completamente morto. Aí o camarada vai lá, em público, aquela multidão que estava lá em volta de Jesus, pede o corpo de Jesus, enrola no lençol, coloca no seu animal e leva na presença de todos. Eu faço uma pergunta, irmãos: esse homem é convertido ou não é? Vai os dois fariseus, Nicodemos e José, da cidade de Arimateia, não é José o sobrenome dele, é da cidade de Arimateia, vai até o sepulcro e todo mundo observando, e ele vai lá, coloca Jesus no sepulcro, ele pega os seus perfumes, os seus bálsamos, passa na presença de todos, coloca uma faixa, enrola em lençol, e todos observando. Eu faço a pergunta: esse homem é crente ou não é? Aí Jesus disse: aquele que me testemunhar diante dos homens, eu também o testemunharei diante de Deus. Oh, meu querido, você está com vergonha de Jesus, meu querido? Você não é convertido. Você está numa roda e você não testemunha a respeito de Jesus, você não é convertido. Você não nasceu de novo. Nicodemos, né? E tem os livros, né? Os apócrifos de Nicodemos. Depois você procura aí para você ver. Um homem que encontrou com Jesus, sabe que teve que nascer de novo. Ah, mas eles vão te expulsar da sinagoga. Não tem problema. Ah, se eu aceitar Jesus, eles vão me expulsar do meu grupo de WhatsApp, de amigos. Olha, se eu aceitar Jesus como Salvador, eles não vão me aceitar mais nas festinhas de final de semana, de churrasco, de... O que você vai perder? Mas não vai perder nada. Você não vai perder nada. Vai perder nada. Mas se você hoje crer em Jesus, falar: Senhor, eu quero nascer de novo, você pode ter certeza
que hoje mesmo a sua vida será completamente mudada. Você crê nessa palavra? Completamente mudada. Porque uma vez, aquele que encontrou com Jesus, que ouviu a sua voz, que meditou nas suas escrituras, que provou dos dons celestiais, jamais voltará atrás. Hebreus 6, versículo 4. Jamais vai retroceder aqueles que nasceram de novo. Amém? Quero convidar o grupo Louvor para nos ajudar aqui. Nós vamos cantar um louvor. Quero chamar aqui, convidar os presbíteros, os diáconos que estão aqui presentes, para nos ajudar aqui. A ceia é a ceia do Senhor, não é da Igreja Presbiteriana Renovada. O sacramento, que é a ceia e o batismo, são sacramentos instituídos para a salvação e comunhão dos irmãos. Então, se você está aqui, que faz parte de outra denominação, mas é crente em Jesus, nasceu de novo, né? Porque não compete a nós. A Bíblia diz que examine, pois, o homem a si mesmo. Antes de beber desse cálice e comer deste pão, para que você não coma para a sua própria condenação. Então, você vai fazer uma retrospectiva, introspectiva, do que você tem feito, aonde você tem ido. E eu acredito que, verdadeiramente, cadê as diaconisas? Então, a ceia será servida para os irmãos que for cear, e você vai nos aguardar, para que todos possamos, juntos, comer o pão, beber o cálice em comunhão. Amém? Vamos, grupo Louvor louvando ao Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu,
vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Alguém em condição de cear ficou sem um dos elementos da ceia? Levanta uma das mãos. Nós vamos orar, consagrando o pão e o suco. Senhor Deus, este pão que nós vamos nos alimentar agora, Senhor, representa o teu corpo que é dado por vós, por nós, Senhor. Meu Deus, aquele dia, naquela horrenda cruz, seu corpo foi transpassado pelos cravos, as chicotadas, pelas valas que foram abertas nas suas costas, como uma ovelha muda, não abrindo a boca, por nos amar. Hoje nós não cremos em Ti pela religião, nós cremos em Ti porque o Teu Espírito fala em nossos corações que o Senhor é Deus, o Senhor está vivo. A paz que excede a todo entendimento em nosso coração. O Senhor disse no Evangelho de João que quando o Senhor morresse, o Senhor daria a sua vida em prol de muitas vidas. Nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos dizer que valeu a pena a Tua morte, porque nós estamos aqui. Não foi em vão a Tua morte, Pai, porque nós nos entregamos a Ti, nós nascemos de novo. Senhor Deus, da mesma semelhança, quando o Senhor pegou o cálice, porque este suco representa o Teu sangue que foi vertido na cruz, pelas feridas do crânio, da cabeça, das costas. Todo o Teu sangue se esvaiu, mas o Teu sangue ficou na terra, e nós que estamos aqui da terra recebemos como cura, Senhor, porque cada gota do Seu sangue que foi aspergida pela terra, o Senhor sarou a terra, sarou as nossas vidas. A inimizade que o homem tinha
contra Deus foi desfeita. A inimizade de Deus com o homem foi desfeita. E hoje nós estamos aqui em plena comunhão contigo, Pai, para dizer que assim como o Senhor nos amou, nós também te amamos. Nós estamos aqui para dizer que nós te amamos, Senhor. Por isso consagra este pão e este suco agora, que ao comermos deste pão e bebermos deste suco, que a nossa vida espiritual seja alimentada, que a nossa fé seja renovada, que o desejo de andar na tua presença, de ouvir a tua voz seja renovada. Porque assim diz o Senhor, porque o mundo está em trevas, mas vós essa noite estão debaixo da minha luz, estão debaixo das minhas asas, diz o Senhor. Filhos, orai pelos vossos familiares, orai pelos vossos familiares, para que eles cheguem bem, porque o inimigo das vossas almas armou ciladas, abriu covas. Filhos, não é hora de ficar cocheando em pensamentos, é hora de vocês ouvirem a minha voz, diz o Senhor. Porque os prazeres dessa terra são terrenos e passageiros, e a minha promessa vai muito mais além, diz o Senhor. A promessa que eu tenho para vós está sendo renovada nessa noite, porque a casa já está preparada, a festa já está sendo preparada para receber as vossas vidas. Rei calabante queimaná, Rei calabante queimaná. Enquanto vocês estão aqui com as mãos estendidas no santuário, eu envio meu anjo agora, dando livramento de morte a um homem, porque eu ouvi o vosso clamor, igreja. O vosso clamor subiu até as minhas narinas. Recalabante queimaná. E digo ainda a um homem que eu trouxe aqui nessa noite: o tempo da tua angústia termina hoje, se tu quiseres. Eis que eu te ofereço uma vida nova, diz o Senhor. Examine a si mesmo e veja que até hoje você não tem paz no seu coração. Todas as suas lembranças são lembranças angustiosas. Mas essa noite eu te dou uma esperança, que a tua vida será diferente. Recalabante queimaná. Abra o teu coração, abra o teu coração, e o meu Espírito será derramado sobre a tua vida nessa noite. Recalabante que, oh, recalabante maná. O meu Espírito paira em vosso meio, diz o Senhor. Recalabante que maná. Estou confortando corações, estou trazendo esperanças, estou curando enfermidade nessa noite, e toco em ti nessa hora, diz o Senhor. Recalabante que maná. Filhos, buscai a minha paz, buscai a minha alegria,
vós serão verdadeiramente felizes, diz o Senhor. Rei calabante que maná. Oh, aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Oh, aleluia! Ah, rei calabante que maná. Que privilégio que nós temos, irmãos, como nosso irmão João testemunhado. Que privilégio de onde Jesus nos tirou, do lamaçal de pecado, de vergonha, de vitupério, e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, nos deu a paz, nos deu alegria, curou o nosso espírito. Andávamos errantes, angustiados, perplexos, mas Jesus um dia nos encontrou, aleluia. E hoje nós estamos aqui, um povo privilegiado, de poder cear na tua presença, de poder dizer que o Senhor é Deus da nossa vida, meu Deus. Rei calabante que manai. Vamos cear todos juntos, irmãos. Primeiro o pão, depois o suco. Ô meu irmão, eu queria que você fizesse uma coisa. Irmã com irmã, irmão com irmão. Que você abraçasse uma pessoa e orasse por ela e ela orasse por você. Dá para você fazer isso por mim? Eu não posso abraçar todos. Irmã com irmã, irmão com irmão. Abraça esse irmão lá. Vai lá no Júnior lá para mim, Jesus. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou.
sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Vamos declarar mais uma vez: por amor, Senhor Jesus, por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Ele morreu, ele pensou em mim, me amou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me amou. Somos gratos ao Senhor, a Deus. Nada se compara a tamanho amor, Senhor. Nada se compara, Senhor. Por isso declaramos que o Senhor é santo, santo é o seu nome, Senhor. Tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja te ama e declaramos ao Senhor que não há outro além de ti. O Senhor é o nosso bem maior. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Amém, irmãos? Vem cá, os presbíteros, os diáconos, vem cá. Vem cá, os obreiros da casa do Senhor, vem cá. Vem aqui na frente, aqui. Os diáconos, diaconisas que estão aí a serviço. Meus irmãos, diz um ditado aí que uma dorinha só não faz verão, né? Estava aqui orando pelos irmãos. E Deus mandou dizer aos corpo de obreiros da casa do Senhor, as obreiras, todo o trabalho que vocês fizerem para o Senhor vos concederá a recompensa em dobro, diz o Senhor. Saúde, casa, vida financeira. Eu vi um derramado do Espírito Santo sobre vocês, irmãos. Deus dando porção dobrada à vida de vocês. Vi a enfermidade batendo em retirada da vida de vocês. Deus enviando anjos para fazer coisas grandiosas na vida de vocês. E Deus ainda disse: o que eu vou fazer na vida do corpo de obreiros dessa casa é algo novo, coisa que vocês nunca experimentaram. Sabe? Quando eu começo a orar pela igreja, sempre hoje mesmo, como estou acordado desde de madrugada, sempre vem na cabeça da lista os obreiros, os presbíteros. Porque quando eu encontro com presbíteros que já foi dessa igreja, irmãos, num bar bebendo, meu coração dói, a minha alma geme. Pessoas que andaram conosco, que militaram conosco, se entregaram novamente à vida velha. Então a minha oração sincera
quando eu inicio, sempre o Senhor abençoa os presbíteros, os diáconos, a diaconisa, os obreiros, os ministros da casa do Senhor. Sabe? E eu lembro de você também. Você que frequenta aqui, os agregados. Sabe, irmãos, porque nós estamos vivendo dias que são os últimos dias. Pastor, mas os últimos dias? Você vê que antigamente a gente falava, morreu um idoso lá, morreu fulano de tal. Essa semana morreu o Davidson, 28 anos, 30 anos no máximo. Jogava bola com a gente, todo vigor. Mas morreu como? Levantou, fazia academia, escovou o dente, caiu para trás morto. Morreu a Ilza, menina nova, 38 anos, esposa do pastor Ebinho. Meu Deus, mas como pode? Sente Amélio, uma briga de bar. Cadê eles, irmão? O arrebatamento chegou para eles. O arrebatamento, Jesus disse, olha, depois que morrer, acabou, hein? Não tem jeito mais não. A gente vem, nasce nesse mundo, a gente passa por um período de provação, com uma peneirada, e aí Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o que é santificação? Santificação para Deus é separação. É uma vida separada, santa. Sabe, irmãos? E sabe como que você vai adquirir uma vida santa? Sendo atuante. Sendo telespectador, a gente não consegue. Se eu chegasse aqui, mesmo sendo pastor, e sentasse sempre nos bancos aí, e ouvisse um pregar, eu não ia. O que me exerce a fé é ouvir os testemunhos. Olha, pastor, o senhor foi lá, orou, o senhor pregou. Olha, pastor, sou grato ao Senhor, o senhor trouxe uma mensagem. Sabe? Não só aqui, em todos os lugares que eu passei, vidas que ouviram a voz do Senhor, mas não fiz nada não, é o Espírito Santo que falou. Então, se você tem vindo à casa do Senhor, o Espírito Santo tem falado com você, não endureça teu coração. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação, assim como Jesus fez na minha vida, fez na vida desses irmãos aqui, né? Vida do nosso irmão Renê. Nós, todo mundo conhecia o Renê, meu Deus, né, Renê? O que fez na vida do Renê? Vocês não... Eu acho que se esse Renê voltasse na máquina do tempo lá atrás, encontrasse com o Renê dele antigo, o Renê ia dar uma surra nele, falar, rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz, olha que eu me transformei hoje. Que porcariada você está vivendo? Delei, João, os demais aqui, Luquinha. Ô meu irmão, Jesus quer fazer isso com você também. Mestre, que é necessário, nasce de novo. Porque assim como o vento sopra aqui e lá, e você não sabe de onde veio, para onde vai, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é manipulado. O Espírito Santo, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quebra protocolo de culto, de ceia, para salvar a tua vida, porque o Espírito Santo faz do jeito que ele quer, irmãos, não pode ser manipulado. A gente não tem controle do vento, o vento vem, sopra na cara da gente, derruba os negócios, a gente não tem controle. Assim é o Espírito Santo, quando ele quer falar o teu coração, te trouxe aqui para falar o teu coração. Por mais que eu queira terminar o culto, para liberar o cepo, você ir lá comer sua pizza, mas o Espírito Santo está falando, olha, tem vida que eu quero que seja salva nessa noite. Tem vida que não pode sair, descer essas escadas e dizer, eu vou continuar a minha vida. A gente tem que sair aqui, termina a história, termina o culto, mas eu imagino Nicodemos voltando para casa e ficando com aquelas palavras no coração, e aquela palavra remoendo a ele. Ele diz, meu Deus, isso confronta tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho vivido, minha religiosidade, o que eu aprendi com a minha família, vai contra tudo que eu aprendi. Eu fico imaginando Nicodemos em casa remoendo aquilo. Assim também, quando você voltar para sua casa, você vai ficar remoendo tudo que foi falado. E este momento é ímpar, único. Oh, meu irmão, convido a igreja a se colocar em pé. Se porventura, você não precisa vir aqui na frente, a gente já está terminando. Você é Nicodemos hoje.
Você está diante de Jesus, porque espiritualmente Ele está aqui. Ele falou que está aqui, ué. Ele diz, olha, eu estou aqui. Meu espírito paira aqui, o espírito dele está parando aqui. O poder de Deus está aqui. Não fui eu que preparei essa mensagem, a gente nem tem esse intelecto todo, nem essa sabedoria toda. Se você que ouviu essa mensagem, pastor, eu quero nascer de novo. Mas como pode? Como é que eu vou nascer de novo com tanto pecado que eu tenho? Isso não cabe a nós, cabe a Jesus. Eu só mato o velho homem e o resto é com Jesus. Então, se você quer nascer de novo, você vai levantar a sua mão direita, eu vou orar por você. Você não precisa vir aqui na frente, só levanta a sua mão direita. E eu quero orar por você, vou orar pelos presbíteros. Eita glória. Um irmão ali, outro irmão. Olha, você vê, louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Senhor Deus, então aqui essas vidas tão preciosas para Ti, Senhor. Para Satanás elas não valem nada, mas para o Senhor ela vale tudo, porque o Senhor deu a sua vida em favor delas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, aonde estiver uma mão levantada agora, toca nele agora, Pai. Espírito Santo, faz o que a gente não pode fazer. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, como servo do Senhor, humildemente, eu peço que o Senhor derrame a Tua glória. Que o Senhor derrame o Teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Escreve o nome desses irmãos no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, dá uma vida nova, um caminho novo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos esses irmãos e profetizamos na vida desses irmãos que a vida deles nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Hoje o Senhor te faz experimentar a presença dEle sobre a tua vida. Você vai dormir e vai sonhar com Ele. Você vai andar e vai ouvir a voz dEle, porque nessa noite o Senhor faz uma restauração na tua vida. Todo pecado, todos os grilhões estão caindo por terra agora. Meu Deus, o que Deus está fazendo aqui é coisa grande, porque o nosso Deus é grande. Ah, meu irmão e minha irmã, a sua vida nunca mais será a mesma. Meu Deus do céu. Irmãos, você vê o que o Senhor me mostrava aqui, que esses irmãos que estão com a mão levantada, preste atenção nisso aqui, vem cá, Lucas. Era assim que o Espírito Santo fazia com ele essa noite. Olha, irmão, olha. Nessa noite você vai sair daqui de mão dada com o Espírito Santo. É Ele que vai na frente, vai te guiar, vai te conduzir. É nessa noite o Espírito Santo está segurando na tua mão. Ele está segurando a tua mão. É Ele que vai contigo nessa noite. Nessa noite você não está sozinho. O Espírito Santo está indo contigo nessa hora. Satanás agora não vai ficar mais na tua frente não, irmão, porque nas tuas mãos tem o Espírito Santo que está segurando firme nas tuas mãos. Meu Deus, meu Deus. Senhor, abençoe meus irmãos, abençoe meus obreiros, Pai, abençoe os diáconos da tua casa, os presbíteros da tua casa. Meu Deus, que eles sejam abençoados, sejam prósperos, cheios de saúde, cheios de paz, cheios de alegria. Que os teus filhos sejam salvos, que os seus netos sejam salvos, que a bênção do nosso Deus seja sobre eles. Assim nós abençoamos eles, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, e que a graça do nosso Deus repouse sobre eles, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode cantar, pastor. Meu amigo, hoje tu pode voltar. tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde, meu irmão. Ai, minha alma está alegre, irmãos. Valeu a pena ficar acordado de madrugada com essa vida tão preciosa que é você nessa noite. Eu sabia, quando eu estava pelejando ali contra o adversário, eu sabia que ele não queria perder você e perder hoje. Hoje o inimigo foi derrotado para a glória de Deus. Irmãos, segunda e terça, talvez segunda não seja para todos, mas segunda e terça é feriado ainda. Então amanhã nós temos a chácara lá, se você quiser levar a sua criança para tomar banho lá na chácara. Está limpinha, a água está limpa. Tá? Se quiser ir lá almoçar, marque aí com os irmãos, leve, até a geladeira já está lá. Está a geladeira, a mesa, as cadeiras. Tem carvão lá que o Nilton doou para a gente, né, Nilton? Até sentir sua falta, você já querendo ir lá hoje, hein, rapaz? Rapaz, é um churrasqueiro de primeira, você mascou hoje, hein? Amanhã pode ser muito tarde, mas amanhã tem tempo para você, tá? Amanhã você trabalha? Não, né? Eita, benção. Amém? Irmão, eu quero agradecer verdadeiramente nossos visitantes, né? E que você seja muito bem-vindo a essa casa. Se querendo se tornar membro, pastor, eu quero me tornar membro dessa igreja, andar com vocês, a porta da graça está aberta. Tem um lugar para você, né? Tem uma oportunidade para você nessa noite. Amém? Continuemos em oração pela vida do nosso irmão Eduardo. A cirurgia que ele fez é uma cirurgia de alto risco, né? Assim, muito risco mesmo. O médico, a enfermeira, eu estava conversando com ela o dia que eu fui lá, a enfermeira Roberta, disse que era de alto risco, né? É claro que ela não falou isso na presença dele. Então, assim, vamos continuar em oração. Breve, nosso irmão voltar aqui para o seio da igreja, amém, irmãos? Voltar aqui para a comunhão. Ele, antes dele fazer a cirurgia, ele está cheio de sonhos e projetos. Ah, pastor, olha, vou engrenar na manhã com Deus, né? Ele tinha manhã com Deus todo sábado aqui, mas a gente vai divulgar melhor para a gente orar pelas madrugadas aqui, né? O irmão tem sonhos e projetos e tem um lugar preparado para ele aqui. Amém? Aniversariantes, né? Vem cá, irmão Edivaldo, corre cá, Edivaldo. Nossa irmã Isabela, vem cá, Isabela. Nossa irmã Océdia, vem cá. Esses irmãos tão amados aqui, vem cá, Isabela. É você mesmo, vem cá. Você ficou mais velho também, velho? Aí, nosso irmão Haroldo, Isabela. Bonita igual a minha Isabela, né? Isabela é a filha do Eduardo, viu, irmãos? Pai feio desse com a minha bonita dessa, né? Não estou brincando, Eduardo é uma boa pinta. A Rosana também, tá? Aqui está a Isabela, Océdia, esposa do Sodelino, nosso irmão Edivaldo, né? Precisou de alguma coisa no esporte, não vai ter paz mais, né? Nosso irmão Edivaldo está trabalhando na Secretaria de Esporte, nosso irmão Haroldo, pessoas tão amáveis aqui. Estenda as mãos aqui, vamos orar juntamente. Que presidente de Israel, ora aqui que a voz já foi embora. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor, que Tu tem dado, Senhor, a vida, Senhor, para estas vidas. Que Tu vem, Senhor, está abençoando, protegendo, Senhor, aguardando, prosperando, Senhor, estas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Tu vem estar com eles, ó Pai, a cada dia, Senhor, no trabalho, no Teu dia a dia. Que Tu vem, Senhor, abençoar e colocar os Teus anjos poderosos, Senhor, na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para os irmãos da nossa sede, Deus abençoe. Isabela, Deus abençoe, tá, minha filha? Amém? Vamos receber a bênção apostólica para a gente... Nossa, eu vou ir apanhar se eu não falar isso aqui. Sábado que vem, teremos aqui 7 horas? 7 horas? 7 horas, o culto é aniversário das mulheres. Dia da mulher, não é não? É o dia da mulher, só mulheres, viu, irmão? Não, só as mulheres. Então, você que é visitante, que está aqui nessa noite, sábado que vem, 8 horas da noite, 7 horas da noite. É que eu estou cansado já. Vem cá que eu já estou cansado.
Boa noite, igreja, paz do Senhor. O culto é só para mulheres, Dia Internacional das Mulheres, né? E então você está convidada, todas as mulheres que estão aqui, membros ou não membros, venha, convide mais uma. E vamos ter um momento precioso de louvor, adoração, palavra. Quem vai estar ministrando para nós é a irmã, a mulher do pastor da Igreja Metodista Wesleyana, Deni Aguiar. Então, creio que vai ser bênção. E amanhã nós teremos um ensaio do grupo de louvor Manancial. Apenas o ensaio. A reunião vai ser tudo no sábado. O culto vai ser tudo no sábado. Nós estamos nos preparativos. Tá bom? Então, venha e convide mais uma. Amém? Amém, irmãos? 7 horas. Não deixe de vir, tá bom? A Isabela está pedindo aqui que todos os jovens e adolescentes que vêm aqui para gravar um vídeo, tá bom? Ela me deu uma notícia que todos os vídeos que têm sido feita a montagem, durante um mês, teve 22 mil visualizações. Amém, irmãos? Os vídeos dela é bem bolado mesmo. Graças a Deus, Deus deu essa inteligência para a multimídia e a mídia aqui. Tá bom? 22 mil visualizações, 70% das pessoas que visualizaram não são membros da igreja. Então, é muito interessante. Então, os adolescentes e pré-adolescentes ficam aqui para gravar um vídeo aí. Tá bom? Receba essa bênção. E dizemos que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja diz? Dá uma salva de palmas e dá paz do Senhor para esse irmão aí.